O palco do Villa Country vibrava com os últimos acordes da guitarra, quando Ana Castela desceu os degraus laterais, ainda sentindo a adrenalina correndo pelas veias. Suas botas de couro tocaram o chão de concreto dos bastidores, e ela puxou o ar dos pulmões, tentando processar a energia avassaladora da apresentação que acabara de fazer. 3.000 pessoas cantando junto com ela. Pipoco. Era isso que a fazia levantar da cama todos os dias. Ana! Que show incrível! A voz familiar de Zé Felipe ecoou pelo corredor estreito dos camarins. Ele se aproximou com aquele sorriso característico, os olhos brilhando de admiração genuína. Você arrasou lá em cima. A galera estava completamente hipnotizada. Ela sorriu, sentindo um calor diferente subir pelas bochechas. Não era a primeira vez que se encontravam nos bastidores de shows, mas havia algo na forma como ele a olhava naquela noite que parecia diferente. Obrigada, Zé. Você também estava incrível no seu show, assisti da lateral do palco. Sério? Os olhos dele se iluminaram ainda mais. Eu não te vi lá. Estava bem escondidinha. Ana riu, brincando com uma mecha do cabelo loiro. Não queria atrapalhar sua concentração. Zé Felipe deu um passo mais próximo, e Ana pôde sentir o perfume masculino dele misturado com o cheiro característico dos bastidores. Uma combinação de suor, bebida e fumaça dos equipamentos. Você nunca atrapalharia, Ana. Na verdade, ele hesitou por um momento, passando a mão pelos cabelos. Na verdade, saber que você estava assistindo me deu ainda mais energia. O comentário pegou Ana desprevenida. Eles sempre tiveram uma boa relação profissional, respeitosa, mas aquelas palavras carregavam uma intimidade que ela não estava esperando. Sentiu o coração acelerar ligeiramente. Zé Felipe. Ana. A voz potente de Leonardo ecoou pelo corredor, interrompendo o momento. O cantor veterano se aproximava com seu jeito característico, emanando aquela presença que só décadas de carreira conseguem proporcionar. Que dupla mais talentosa reunida aqui nos bastidores! Leonardo. Ana se recompôs rapidamente, estendendo a mão para cumprimentar o ícone da música sertaneja. É uma honra estar no mesmo evento que o senhor. A honra é minha, querida. Leonardo apertou a mão dela com carinho paternal. E você, meu filho? Ele se virou para Zé Felipe. Está cada vez melhor. Seu pai ficaria orgulhoso de ver como você evoluiu artisticamente. Zé Felipe sorriu com gratidão. Obrigado, Leonardo. Suas palavras significam muito para mim. Vocês dois fazem parte da nova geração que está levando o sertanejo para outro patamar. Leonardo os observou com atenção, notando algo no ar entre eles. Ana, você tem uma energia única no palco. E Zé, você herdou não só o talento musical do seu pai, mas também aquele carisma natural dos de Camargo. Ana sentiu-se envaidecida com o elogio. Ser reconhecida por Leonardo era um marco em qualquer carreira no meio sertanejo. Eu sempre admirei muito seu trabalho, Leonardo. Cresci ouvindo suas músicas. E eu cresci praticamente no colo da família, Zé Felipe acrescentou, rindo. Leonardo é como um tio para mim. Por isso mesmo posso falar com propriedade sobre vocês dois. Leonardo disse, seu olhar alternando entre Ana e Zé Felipe. Há uma química interessante aqui. Não sei se vocês perceberam, mas como quem já viveu muito neste meio, posso dizer que existe algo especial entre vocês. Ana sentiu as bochechas esquentarem novamente. Leonardo, nós somos apenas colegas de profissão. Claro, claro. Leonardo sorriu de forma conhecedora. Apenas colegas. Mas deixa eu dar um conselho de alguém que já viu muitas histórias neste meio. Quando existe uma conexão verdadeira entre duas pessoas talentosas, isso pode resultar em algo muito bonito, tanto pessoal quanto profissionalmente. Zé Felipe pigarreou, também visivelmente constrangido, mas ao mesmo tempo intrigado. A gente tem uma boa sintonia mesmo. Sintonia é uma palavra interessante, Leonardo disse, ajeitando o chapéu. Bem, vou deixar vocês conversarem. Ana, foi um prazer te conhecer pessoalmente.
Zé, nos falamos amanhã. E vocês dois? Ele fez uma pausa dramática, aquele sorriso maroto estampado no rosto. Cuidem bem dessa sintonia. No nosso meio, conexões verdadeiras são raras e preciosas. Com essa observação, Leonardo se afastou, deixando Ana e Zé Felipe sozinhos novamente no corredor dos camarins. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas carregado de uma tensão nova, como se as palavras do veterano cantor tivessem colocado em evidência algo que ambos já sentiam, mas não tinham coragem de admitir. Ele tem razão sobre a sintonia, Zé Felipe disse finalmente, sua voz mais baixa e íntima. Eu sinto isso também. Ana o encarou, tentando decifrar se ele estava falando apenas profissionalmente ou se havia algo mais por trás daquelas palavras. Zé, Ana, eu sei que somos colegas, que trabalhamos no mesmo meio, mas... Ele respirou fundo, como se estivesse tomando coragem. Mas eu gostaria de te conhecer melhor. Fora dos palcos, fora desse ambiente, apenas nós dois. O convite ficou suspenso no ar entre eles. Ana podia sentir seu coração batendo mais forte. Conhecia Zé Felipe há alguns anos através do meio artístico, sempre o considerou talentoso e atraente, mas nunca havia permitido que esses pensamentos fossem além. Agora, com ele ali na sua frente, sendo tão direto e sincero, sentia que estava diante de uma encruzilhada. Eu gostaria disso também, ela admitiu, surpresa com a própria coragem. Mas você sabe como é esse meio, Zé. Qualquer coisa que façamos vira notícia, especulação. E se a gente não se importar com isso? Ele perguntou, dando mais um passo em direção a ela. E se a gente decidir que vale a pena descobrir o que existe entre nós, independentemente do que os outros vão pensar ou falar? Ana olhou nos olhos dele e viu sinceridade, interesse genuíno, mas também uma determinação que a fez perceber que Zé Felipe não estava fazendo aquele convite de forma leviana. Ele estava realmente interessado em conhecê-la melhor. Tudo bem, ela disse finalmente. Vamos descobrir. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Zé Felipe foi contagiante. Sério? Você toparia sair comigo? Toparia. Ana sorriu de volta. Mas tem que ser algo discreto. Pelo menos no início. Você sabe como a imprensa pode ser. Claro, claro. Que tal amanhã? Conheço um lugar bem reservado, longe dos holofotes. Um restaurante pequeno, ambiente familiar, onde podemos conversar sem ser incomodados. Perfeito. Ana sentiu uma mistura de nervosismo e empolgação. Me manda a localização por mensagem. Pode deixar. Zé Felipe hesitou por um momento, como se quisesse falar mais alguma coisa, mas acabou apenas sorrindo. Bem, acho melhor a gente ir indo. Amanhã às 8? Às 8 está ótimo. Eles se despediram com um cumprimento que durou alguns segundos mais do que o normal entre colegas. E Ana o viu se afastar pelo corredor, sentindo que algo em sua vida tinha acabado de mudar de forma irreversível. Enquanto caminhava em direção ao seu camarim para pegar suas coisas, Ana não podia parar de pensar nas palavras de Leonardo. Ele tinha visto algo entre eles que ela própria estava tentando entender. E agora, com o encontro marcado para o dia seguinte, sentia que estava prestes a embarcar em uma jornada completamente nova e inexplorada. O restaurante escolhido por Zé Felipe ficava em uma rua tranquila de Goiânia, longe do centro movimentado da cidade. Ana chegou pontualmente às 8, dirigindo seu próprio carro e usando óculos escuros mesmo com o sol já se pondo. Uma precaução que havia se tornado automática depois de anos lidando com a fama. O estabelecimento era pequeno e acolhedor, com mesas de madeira rústica e uma decoração simples que remetia ao interior de Goiás. Zé Felipe já estava lá, sentado em uma mesa reservada no fundo do salão, e levantou-se assim que a viu entrar. Estava vestido de forma casual, jeans escuro, camiseta branca e tênis, muito diferente da produção elaborada que usava nos shows. Ana gostou de vê-lo assim, mais natural, mais acessível. Você conseguiu chegar bem?
Ele perguntou, puxando a cadeira para ela se sentar. Perfeitamente, lugar bem escolhido, Ana comentou, tirando os óculos e olhando ao redor. Bem discreto mesmo. É um dos meus preferidos. A Dona Rosa é uma senhora super discreta. Já vim aqui outras vezes e nunca tive problemas com paparazzi ou curiosos. Uma senhora de cabelos grisalhos se aproximou da mesa com um sorriso caloroso. Zé Felipe, querido, que bom te ver por aqui novamente. E a senhorita deve ser a Ana Castela, ela disse, estendendo a mão para Ana. Sou fã do seu trabalho, minha filha. Que voz linda. Muito obrigada, Dona Rosa, Ana respondeu, tocada pela gentileza da senhora. É um prazer conhecê-la, Dona Rosa. Pode nos trazer aquela entrada especial sua e 2 águas, por favor. Zé Felipe pediu. Claro, meu querido. Já volto com tudo. Quando ficaram sozinhos, Ana sentiu uma leve ansiedade que não esperava. Era estranho estar ali, fora do contexto profissional, apenas os dois, sem a pressão dos shows, dos empresários, dos cronogramas apertados. Era uma oportunidade de realmente se conhecerem como pessoas. Você parece nervosa, Zé Felipe observou, com um sorriso gentil. Um pouco, Ana admitiu. É que não estou acostumada com isso. Geralmente meus encontros acabam virando notícia no dia seguinte, sabe? Me acostumei a ser sempre muito cautelosa. Entendo perfeitamente. O preço da fama, né? Ele se inclinou ligeiramente na mesa. Mas aqui você pode ficar à vontade. Dona Rosa é de confiança e o pessoal daqui é bem tranquilo. Ana relaxou os ombros, permitindo-se ficar mais confortável. Obrigada. É bom saber que posso baixar a guarda um pouco. Sempre pode, Zé Felipe disse. E havia algo na forma como ele falou que fez Ana sentir que ele realmente se importava com o bem-estar dela. Dona Rosa retornou com a entrada. Um delicioso pastel de queijo artesanal com geleia de pequi e as águas. Aproveitem, crianças. Qualquer coisa, me chamem. Pequi? Ana perguntou, experimentando e fazendo uma expressão de aprovação. Nossa, que combinação inusitada, mas muito boa. Dona Rosa tem dessas. Ela inventa umas combinações que parecem estranhas, mas ficam incríveis. Zé Felipe também experimentou. Então, Ana, me conta um pouco sobre você, a pessoa por trás da artista. Ana hesitou por um momento. Não estava acostumada a falar sobre sua vida pessoal, especialmente com alguém do meio artístico. Mas havia algo no jeito de Zé Felipe que a fazia sentir-se segura para se abrir. Bem, sou de Damianópolis, interior de Goiás, uma cidade pequena onde todo mundo se conhece. Ela sorriu, lembrando-se da infância. Meus pais sempre apoiaram meu sonho musical, mesmo quando isso significava fazer sacrifícios financeiros para me ajudar. Que tipo de sacrifícios? Meu pai vendia gado, minha mãe trabalhava como costureira. Eles juntavam dinheiro para pagar minhas viagens para Goiânia, para as aulas de canto, para gravar as primeiras demos. Ana sentiu os olhos marejarem levemente. Foram anos difíceis, mas eles nunca desistiram de mim. Zé Felipe a observava com atenção, e Ana podia ver que ele estava genuinamente interessado em sua história. E como foi que você decidiu seguir o sertanejo universitário? Foi uma escolha consciente ou aconteceu naturalmente? Na verdade, eu sempre gostei do sertanejo raiz, das músicas do Leonardo, por exemplo. Ana riu. Mas quando comecei a compor, as melodias que saíam eram mais animadas, mais modernas. Acho que foi natural mesmo. E você? Crescer na família de Camargo deve ter sido bem diferente da minha experiência. Zé Felipe ficou pensativo por um momento. Foi uma bênção e um desafio ao mesmo tempo. Cresci cercado de música, o que é incrível, mas também cresci com a pressão constante de estar à altura do legado familiar. Isso deve ser bem pesado. Tem dias que me sinto sufocado pela expectativa. As pessoas sempre esperam que eu seja igual ao meu pai, que cante igual, que tenha as mesmas atitudes. Mas eu sou uma pessoa diferente, sabe? Tenho meu próprio jeito, minhas próprias ideias. Ana se inclinou na mesa, interessada. E como você lida com isso?
Estou aprendendo. Aos poucos, estou tentando encontrar meu próprio caminho, respeitando a família, mas sendo fiel a quem eu sou. Ele fez uma pausa. Conversando com você ontem, depois do show, foi uma das primeiras vezes em muito tempo que me senti eu mesmo, sem pressões, sem expectativas. Como assim? Você não me olha como o filho do Zezé de Camargo. Você me vê como Zé Felipe, o artista, a pessoa. Isso é raro e muito libertador. Ana sentiu o coração acelerar com a sinceridade dele. Para mim, você sempre foi Zé Felipe. Claro, eu sei da sua família, respeito muito o trabalho deles, mas quando olho para você, vejo seu talento individual. Obrigado, ele disse, e Ana pode ver que suas palavras realmente o tocaram. Isso significa muito para mim. Dona Rosa se aproximou novamente. Como estão os pastéis? Posso trazer o prato principal? Estão deliciosos, Ana respondeu. Pode trazer sim. 2 pratos da casa. Então, não vão se arrepender. Quando ficaram sozinhos novamente, a conversa fluiu naturalmente para outros tópicos. Eles falaram sobre música, sobre sonhos, sobre as dificuldades da carreira artística. Ana descobriu que Zé Felipe tinha um lado mais profundo e reflexivo do que imaginava, e ele descobriu que ela tinha uma força e uma determinação impressionantes. Você já pensou em fazer parcerias? Zé Felipe perguntou em certo momento. Duetos, participações especiais? Já algumas vezes, mas sempre foi algo mais comercial, estratégico. Nunca rolou uma química verdadeira com alguém. Ana o encarou. E você? Também já fiz algumas, mas confesso que sempre me faltou algo. Uma conexão real com a outra pessoa. Ele fez uma pausa significativa. Até ontem à noite. O comentário ficou no ar entre eles, carregado de significado. Ana sentiu que eles estavam se aproximando de um território mais íntimo, mais perigoso também. Zé, eu sinto essa conexão também, mas preciso ser honesta com você sobre uma coisa. O quê? Eu nunca tive um relacionamento sério. Minha carreira sempre foi minha prioridade máxima. Eu praticamente não sei como conciliar vida pessoal com vida profissional. Zé Felipe sorriu compreensivamente. Eu também nunca consegui. Meus relacionamentos anteriores sempre esbarraram na carreira, nos compromissos, na pressão da fama. Então estamos na mesma situação. Ana riu nervosamente. Talvez seja exatamente por isso que pode dar certo entre nós. Nós dois entendemos os desafios, as demandas, a pressão. Podemos apoiar um ao outro, ao invés de competir ou reclamar. Ana refletiu sobre as palavras dele. Fazia sentido. Todos os seus relacionamentos anteriores tinham terminado porque os parceiros não conseguiam compreender suas ausências, suas viagens constantes, sua dedicação integral à música. Você pode ter razão, ela disse finalmente. Dona Rosa voltou com os pratos principais. Um delicioso frango com pequi, acompanhado de arroz, feijão tropeiro e vinagrete de maxixe. Especialidade da casa. Bom apetite. Enquanto comiam, a conversa se tornou mais leve, mais descontraída. Eles riram juntos, compartilharam histórias engraçadas da estrada, descobriram gostos em comum. Ana percebeu que não se sentia tão à vontade com alguém há muito tempo. Posso fazer uma confissão? Zé Felipe disse, quando já estavam terminando a refeição. Claro. Eu já te admirava há muito tempo. Não só profissionalmente, mas pessoalmente também. Só nunca tive coragem de me aproximar. Sério? Ana ficou surpresa. Por quê? Você sempre pareceu muito focada, muito determinada. Pensei que não teria interesse em conhecer alguém do meio. Engraçado. Eu pensava que você não teria interesse em mim. Você sempre pareceu estar cercado de pessoas interessantes, pessoas interesseiras, na maioria das vezes. Zé Felipe corrigiu. É difícil saber quando alguém está interessado em você ou na sua fama. Entendo perfeitamente. Já passei por isso também. Eles se olharam em silêncio por um momento, ambos reconhecendo que compartilhavam desafios similares, medos similares,
mas também uma conexão genuína que ambos não esperavam encontrar. Ana, Zé Felipe disse finalmente, eu gostaria muito de continuar te conhecendo melhor. Não só hoje, mas nos próximos dias, semanas. Sei que é complicado, sei que temos carreiras exigentes, mas eu sinto que existe algo especial entre nós. Ana sentiu o coração disparar. Sabia que estava diante de uma decisão importante. Podia manter sua vida como estava, focada exclusivamente na carreira, segura, mas solitária. Ou podia se arriscar, se abrir para algo novo e potencialmente transformador. Eu também gostaria, ela respondeu, surpreendendo-se com a certeza em sua própria voz. Vamos ver no que vai dar. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Zé Felipe foi tão genuíno e radiante que Ana se sentiu envolvida por uma onda de felicidade inesperada. Naquele momento, no pequeno restaurante de Dona Rosa, ela teve a sensação de que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente novo. 3 semanas haviam se passado desde o primeiro encontro no restaurante da Dona Rosa, e Ana mal conseguia acreditar como sua vida tinha mudado. Ela e Zé Felipe vinham se encontrando sempre que possível, entre um compromisso e outro, descobrindo a cada conversa novos pontos em comum e uma afinidade que ia muito além do aspecto profissional. Naquela manhã de quinta-feira, Ana estava em seu apartamento em Goiânia, preparando-se para um ensaio, quando seu celular começou a tocar insistentemente. Era Marcelo, seu empresário, e o tom da voz dele, quando atendeu, já indicava que algo estava acontecendo. Ana, precisamos conversar. Urgente. O que houve, Marcelo? Você parece preocupado. Estou no meu escritório. Pode vir aqui agora? É sobre você e o Zé Felipe. Ana sentiu o estômago se contrair. O que tem eu e o Zé Felipe? É melhor conversarmos pessoalmente. Vem aqui, por favor. Ana desligou o telefone com uma sensação ruim no peito. Durante as últimas semanas, ela e Zé Felipe haviam sido extremamente cuidadosos. Encontros em lugares reservados, horários alternativos, sempre tomando cuidado para não serem vistos juntos. Aparentemente, não tinha sido suficiente. 1 hora depois, ela estava no escritório de Marcelo, um homem de 45 anos que gerenciava sua carreira há 5 anos com competência e dedicação. Ele estava sentado atrás da mesa, com alguns tabloides e o laptop aberto na sua frente. Ana, senta aqui, ele disse, indicando a cadeira em frente à mesa. Temos um problema. Que tipo de problema? Marcelo virou o laptop na direção dela. Na tela, um site de fofocas exibia uma manchete em letras garrafais. Ana Castela e Zé Felipe, o novo casal do sertanejo. Logo abaixo, algumas fotos granuladas, obviamente tiradas de longe, mostravam ela e Zé Felipe saindo de um restaurante. Onde conseguiram essas fotos? Ana perguntou, sentindo as mãos ficarem suadas. E provavelmente alguém os reconheceu e decidiu tirar umas fotos com o celular para vender para os sites de fofoca. Marcelo suspirou. Ana, eu não vou julgar sua vida pessoal, mas preciso te alertar sobre as implicações profissionais disso. Que implicações? Primeiro, vocês dois estão em momentos diferentes da carreira. Você está consolidando sua posição no sertanejo universitário, e qualquer exposição desnecessária pode afetar sua imagem. Segundo, a família de Camargo é muito visada pela mídia, e relacionar-se com o Zé Felipe automaticamente te coloca sob um holofote muito mais intenso. Ana observou as fotos na tela. Elas tinham sido tiradas na semana anterior, quando ela e Zé Felipe saíram de um pequeno restaurante japonês. Nas imagens, eles pareciam íntimos, conversando próximos um do outro, ele segurando a porta do carro para ela. Mas são só especulações, Marcelo. Não provam nada. Ana, neste meio, especulação vira verdade muito rapidamente. E olha isso aqui, ele abriu outro site. Já estão falando que vocês foram vistos juntos em pelo menos 3 ocasiões diferentes. Como eles sabem disso? Vivemos na era das redes sociais e celulares com câmera. Alguém sempre está vendo, sempre está filmando. Marcelo se recostou na cadeira. Minha pergunta é,
Isso é sério entre vocês ou é algo casual? Ana hesitou. Como poderia explicar para Marcelo que nem ela mesma sabia exatamente o que era aquele relacionamento? Sabia apenas que se sentia feliz ao lado de Zé Felipe, que eles tinham uma conexão especial, mas ainda estavam descobrindo os sentimentos. É sério, Marcelo. Pelo menos está se tornando. Então precisamos pensar em uma estratégia. Se vocês vão assumir publicamente, tem que ser feito da forma certa, no timing certo. Se não vão assumir, precisam ser muito mais discretos. Que tipo de estratégia? Bom, primeiro vocês precisam decidir o que querem. Se querem manter em segredo por mais tempo, vão ter que ser extremamente cuidadosos. Nada de restaurantes públicos. Nada de saídas juntos, onde possam ser fotografados. Ou vocês assumem de uma vez e controlam a narrativa. O celular de Ana tocou. Era Zé Felipe. Oi? Ela atendeu, um pouco tensa. Ana, você viu as notícias? A voz dele soava preocupada. Estou no escritório do meu empresário agora, vendo exatamente isso. Podemos nos encontrar? Acho que precisamos conversar sobre como lidar com isso. Claro. Onde? Na minha casa. Lá tem mais privacidade. Tudo bem. Chego em 1 hora. Ana desligou e olhou para Marcelo. Vou conversar com ele. Precisamos alinhar como vamos lidar com essa situação. Ana, só mais uma coisa. O Zé Felipe tem um empresário experiente, o Marco Antônio. Talvez fosse bom vocês conversarem em conjunto com a presença dos empresários de vocês dois. Isso pode virar algo muito maior do que imaginam. 1 hora depois, Ana estava na casa de Zé Felipe, uma mansão moderna em um condomínio fechado nos arredores de Goiânia. Ele a recebeu visivelmente preocupado, mas também com um carinho no olhar que a tranquilizou um pouco. E como você está se sentindo? Ele perguntou, a abraçando. Confusa, ansiosa. E você? A mesma coisa. Meu empresário já me ligou 3 vezes desde manhã. Aparentemente, os sites estão especulando se meu pai e o Leonardo sabem do nosso relacionamento. E sabem? Meu pai? Não, mas o Leonardo. Zé Felipe fez uma pausa. Lembra daquela conversa que ele teve conosco depois do show? Acho que ele já desconfiava de alguma coisa. Eles se sentaram na sala e Zé Felipe mostrou para Ana outros sites que estavam repercutindo a suposta relação entre eles. Alguns especulavam sobre uma possível parceria musical. Outros faziam análises sobre como o relacionamento poderia afetar as carreiras de ambos. Zé, eu preciso te fazer uma pergunta, Ana disse, olhando nos olhos dele. Você se arrepende de ter me chamado para sair, de ter começado isso entre nós? Zé Felipe segurou as mãos dela. Ana, eu jamais me arrependeria. Estas últimas semanas foram as melhores que tive em muito tempo. Você trouxe uma leveza para a minha vida que eu não sabia que estava faltando, mesmo com toda essa complicação. Especialmente com toda essa complicação. Porque agora eu sei que o que sinto por você é real o suficiente para enfrentar qualquer dificuldade. Ana sentiu os olhos marearem. Eu também sinto isso, Zé, mas estou com medo. Medo do quê? De que toda essa exposição acabe estragando o que temos, de que a pressão da mídia, das expectativas, dos fãs, acabe afetando nossos sentimentos. Zé Felipe se aproximou dela. Ana, desde que comecei minha carreira, aprendi que não podemos controlar o que a mídia fala sobre nós. Só podemos controlar nossas atitudes e nossos sentimentos. E o que eu sinto por você é verdadeiro demais para ser afetado por especulações. Então, o que fazemos? Primeiro, conversamos com nossos empresários juntos, como uma equipe. Segundo, decidimos se queremos assumir publicamente ou se vamos continuar discretos por mais um tempo. Terceiro, independente da decisão, continuamos nos conhecendo, porque o que temos é especial. Ana se sentiu mais tranquila com a maturidade dele em lidar com a situação. Você tem razão. Vamos conversar com nossos empresários. Naquele momento, o celular de Zé Felipe tocou. Era seu pai. Oi, pai. Sim, eu vi.
Não, ainda não conversamos sobre isso. Sim, ela está aqui comigo agora. Tudo bem, conversamos depois. Ele desligou e olhou para Ana. Meu pai quer conversar comigo sobre a situação. Aparentemente, a assessoria dele também foi procurada pela imprensa. Isso está ficando maior do que imaginávamos. Está. Mas, Ana, ele segurou o rosto dela entre as mãos. Não importa o quão grande isso fique. O que importa é o que sentimos um pelo outro. E eu estou disposto a enfrentar qualquer coisa por isso. Ana beijou a testa dele, sentindo uma mistura de medo e determinação. Sabia que estavam entrando em águas turbulentas, mas também sabia que havia encontrado algo raro e precioso ao lado de Zé Felipe. Agora, precisavam decidir como proteger isso e, ao mesmo tempo, serem verdadeiros com seus sentimentos e com o público. Tudo bem, ela disse finalmente. Vamos enfrentar isso juntos. Naquela tarde, eles ligaram para seus respectivos empresários e marcaram uma reunião para o dia seguinte. Era hora de tomar decisões importantes sobre como lidar com a exposição midiática e, mais importante, sobre o futuro deles como casal. A reunião estava marcada para as 3 da tarde, no escritório de Marco Antônio, empresário de Zé Felipe. Ana chegou acompanhada de Marcelo, sentindo uma mistura de nervosismo e determinação. Durante a noite anterior, ela havia refletido muito sobre tudo o que estava acontecendo e chegado a algumas conclusões importantes sobre o que realmente queria. O escritório de Marco Antônio era imponente, com uma vista panorâmica de Goiânia e paredes decoradas com discos de ouro e platina dos artistas que representava. Zé Felipe já estava lá quando eles chegaram. E Ana percebeu pela expressão dele que ele também havia passado uma noite pensativa. Bom, vamos direto ao ponto. Marco Antônio começou assim que todos se acomodaram. A situação está escalando rapidamente. Só hoje de manhã recebi ligações de 3 programas de televisão querendo entrevistas com vocês dois juntos. E qual foi sua resposta? Marcelo perguntou. Que ainda não há nada oficial para comentar, mas não podemos enrolar muito tempo. A mídia vai continuar especulando, e quanto mais tempo passarmos sem uma posição oficial, mais inventiva ela vai ficar. Ana respirou fundo. Eu e Zé Felipe conversamos bastante ontem. Decidimos que queremos ser honestos sobre nossos sentimentos, mas de uma forma que preserve nossa privacidade. Como assim? Marco Antônio se inclinou na mesa. Queremos assumir publicamente que estamos nos conhecendo melhor. Zé Felipe explicou, mas sem dar detalhes íntimos, sem expor demais nossa vida pessoal. É uma abordagem sensata, Marcelo concordou. Vocês podem confirmar o relacionamento sem alimentar demais a especulação. Exato, Ana disse. Queremos controlar a narrativa, ao invés de deixar que os outros controlem por nós. Marco Antônio abriu uma pasta. Já preparei algumas opções de estratégia. Primeira opção. Vocês fazem uma live juntos, informal, confirmando que estão se conhecendo e pedindo respeito à privacidade de vocês. Segunda opção. Fazem uma entrevista para um programa de TV respeitável, controlando as perguntas. Terceira opção. Postam uma foto juntos nas redes sociais com uma legenda simples e direta. Eu prefiro a primeira opção. Ana disse imediatamente. Live parece mais autêntico, mais próximo dos fãs. Eu também. Zé Felipe concordou. Podemos fazer no meu Instagram, que tem um alcance bom, e deixar claro que estamos felizes, mas que preferimos manter nossa vida pessoal reservada. Perfeito. Quando vocês querem fazer isso? Quanto antes, melhor, Marcelo sugeriu. Cada dia que passa sem uma posição oficial, mais a especulação cresce. Que tal hoje à noite? Zé Felipe olhou para Ana. Às 8 horas? Hoje? Ana sentiu o nervosismo aumentar. Mas não é muito rápido. Ana, às vezes é melhor arrancar o band-aid de uma vez, Marco Antônio disse gentilmente. Quanto mais vocês adiarem, mais ansiosos vão ficar. Ela olhou para Zé Felipe, que lhe deu um sorriso encorajador. Tudo bem, vamos fazer hoje. Ótimo. Vou preparar algumas diretrizes do que vocês devem e não devem falar.
Marco Antônio disse, já fazendo anotações. Mantenham o foco nos sentimentos positivos, no respeito mútuo, e deixem claro que ainda estão conhecendo um ao outro. A reunião continuou por mais 1 hora, com os empresários orientando sobre possíveis perguntas dos fãs, sobre como lidar com comentários negativos e sobre a importância de manterem a mesma versão dos fatos. Quando saíram, Ana se sentia mais preparada, mas ainda nervosa. Quer almoçar comigo antes da live? Zé Felipe perguntou quando estavam no estacionamento. Acho melhor não, Ana respondeu. Vou para casa descansar um pouco, organizar meus pensamentos. Nos vemos às 8? Claro. Ana, ele segurou a mão dela. Vai dar tudo certo. Estamos fazendo a coisa certa. Eu sei. É só que é um passo grande, sabe? Depois dessa live, não há mais volta. Você quer voltar? Ana olhou nos olhos dele, vendo toda a sinceridade e carinho que havia se acostumado a encontrar ali. Não, definitivamente não. Às 8 horas da noite, Ana estava na casa de Zé Felipe, ambos sentados no sofá da sala, com o celular posicionado para a transmissão ao vivo. Eles haviam escolhido roupas casuais, mas cuidadosas. Ana com uma blusa branca e jeans, Zé Felipe com uma camisa azul clara. Prontos? Zé Felipe perguntou, com o dedo sobre o botão de iniciar. Prontos? Ana respondeu, respirando fundo. A live começou, e em poucos minutos já havia milhares de pessoas assistindo. Os comentários apareciam rapidamente na tela. Uma mistura de curiosidade, apoio e algumas críticas. Oi, pessoal. Zé Felipe começou. Boa noite a todos que estão aí assistindo. Estou aqui com a Ana Castela e decidimos conversar com vocês sobre alguns rumores que estão circulando. Oi, gente! Ana acenou para a câmera. Obrigada a todos que estão aqui com a gente. Bem, como vocês devem ter visto nas redes sociais e sites de notícias, estão especulando sobre um possível relacionamento entre nós. Zé Felipe continuou. E decidimos ser transparentes com vocês. Ana respirou fundo. É isso mesmo. Eu e o Zé Felipe estamos nos conhecendo melhor, sim. Desenvolvemos uma afinidade muito especial e estamos explorando esses sentimentos. Os comentários explodiram na tela. Muitos corações, muitas mensagens de apoio, mas também algumas de surpresa e questionamento. Queremos deixar claro que isso começou de forma muito natural. Zé Felipe explicou. Já nos encontramos em alguns eventos, conversamos bastante e percebemos que tínhamos muito em comum. E decidimos dar uma chance para conhecer um ao outro fora do ambiente profissional. Ana acrescentou. Estamos sendo muito respeitosos, muito cuidadosos, porque sabemos que nossa vida pública afeta muita gente. Uma pergunta chamou a atenção de Ana nos comentários. E a família do Zé Felipe? O que acham? Minha família ainda está conhecendo a situação. Zé Felipe respondeu diplomaticamente, mas eles sabem que eu sou uma pessoa responsável e que tomo decisões pensadas. E vocês vão fazer música juntos? Ana leu outro comentário. Por enquanto, estamos focados em nos conhecer como pessoas. Ela respondeu. A música pode ser uma consequência natural se nossa conexão continuar crescendo, mas não é o foco principal agora. A live continuou por cerca de 20 minutos, com eles respondendo perguntas, agradecendo o apoio dos fãs e sempre mantendo um tom respeitoso e maduro. Ana se surpreendeu com como se sentia natural ao lado de Zé Felipe, mesmo diante de milhares de pessoas. Bem, pessoal, acho que conseguimos esclarecer tudo o que queríamos, Zé Felipe disse, começando a encerrar. Queremos pedir para vocês respeitarem nossa privacidade neste momento. Estamos descobrindo nossos sentimentos e isso é algo que precisa de tempo e espaço. Exato, Ana concordou. Continuem acompanhando nosso trabalho, que é o que mais amamos fazer, e obrigada pelo carinho de vocês. Eles se despediram e encerraram a live. Por um momento, ficaram em silêncio, processando o que havia acabado de acontecer. Como você se sente? Zé Felipe perguntou. Aliviada? E você? Também.
Acho que fizemos a coisa certa. O telefone de Zé Felipe tocou. Era Leonardo. Alô, Leonardo? Zé Felipe, assisti à live de vocês. Parabéns pela maturidade. Vocês lidaram com a situação de forma muito elegante. Obrigado, Leonardo. Isso significa muito vindo de você. Pode passar o telefone para a Ana? Quero falar com ela também. Zé Felipe passou o telefone para a Ana. Alô, Leonardo? Ana, minha querida, quero te parabenizar também. Vocês dois mostraram muita classe e responsabilidade, e quero que saiba que tem meu apoio total. Muito obrigada, Leonardo. Suas palavras são muito importantes para nós. Ah, e Ana? Sim. Leonardo fez uma pausa, e Ana pode quase visualizar o sorriso dele do outro lado da linha. Eu já sabia que vocês dois iam ficar juntos desde aquela noite nos bastidores. Ana riu, sentindo-se emocionada. Sério? Claro. Quando você tem experiência como eu tenho, consegue reconhecer uma conexão verdadeira quando vê uma. E vocês dois têm isso. Obrigada, Leonardo. De coração. Agora cuidem bem um do outro, tá bom? E qualquer coisa que precisarem, podem contar comigo. Ana desligou o telefone e olhou para Zé Felipe, que a observava com curiosidade. O que ele disse? Que já sabia que íamos ficar juntos desde aquela primeira noite. Zé Felipe riu. Ele é mesmo muito sábio. É. E sabe de uma coisa? Ana se aproximou dele no sofá. Acho que ele está certo. Acho que desde aquela noite nos bastidores, eu já sabia que você ia ser especial na minha vida. Eu também sabia. Zé Felipe disse, segurando o rosto dela entre as mãos. E agora todo mundo sabe também. E você se arrepende? Jamais. Ele a beijou suavemente. Na verdade, estou ansioso para ver onde essa história vai nos levar. Ana sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há semanas. Eles haviam enfrentado o primeiro grande desafio como casal público e haviam saído mais fortes. A frase simples de Leonardo, eu já sabia, havia de alguma forma validado tudo o que eles estavam sentindo. Nas semanas que se seguiram, Ana e Zé Felipe continuaram a se conhecer, agora com a tranquilidade de não precisarem se esconder. Receberam muito apoio dos fãs, algumas críticas também, mas nada que abalasse a certeza que ambos tinham de que estavam no caminho certo. E sempre que alguém perguntava como tudo começou, eles contavam sobre aquela noite nos bastidores, sobre o encontro no restaurante da Dona Rosa, sobre a live corajosa que fizeram juntos. Mas Ana sempre se lembrava com carinho especial da frase de Leonardo, que havia sido como uma bênção para o relacionamento deles, porque às vezes, quando encontramos algo verdadeiro, precisamos apenas de alguém experiente para nos lembrar de que o coração nunca mente. E Leonardo, com sua sabedoria de décadas no meio artístico e na vida, havia sido exatamente essa pessoa para eles.